Então, pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar sobre o estudo da dinâmica é a diferença entre a dinâmica e a cinemática. Então, basicamente, quando a gente estudou no curso de Introdução à Física, a gente estudou o conceito de cinemática, né? Na cinemática, assim como na dinâmica, a gente estuda o movimento das coisas, né? Em ambas as partes da física, a gente estuda movimento. Mas qual é a principal diferença? É que na cinemática, você estudava conceitos como velocidade, posição do móvel, você precisava fazer medidas de tempo, certo? Para calcular a velocidade, para calcular a aceleração. E tudo isso estava relacionado ao móvel, né? O objeto que se movia. Bacana? Então, na cinemática, tratávamos sobre o movimento do corpo. Porém, a gente não fazia perguntas sobre a causa. Ele não perguntava sobre a causa. Quando eu digo causa, eu digo o quê? Por que o objeto se move? Né? Qual é a causa do movimento? Na cinemática, a gente não se perguntava sobre isso. A gente só queria saber que horas o objeto saiu, né? Você pensava aqui, ó, sobre um móvel, sobre uma pessoa, por exemplo, que saiu de casa, ou estava na rua, né, e resolveu ir para casa. Então, você não se perguntava, por exemplo, como é que ele chegou em casa. Você queria saber o seguinte: qual é a posição inicial que ele tinha, qual é a posição final, F de final, né? Que horas ele saiu daqui, seria um tempo inicial. Que hora ele chegou no seu destino, seria um tempo final. Então, com base nisso aqui, a gente podia determinar a velocidade, a posição, saber se o movimento era uniforme, se era variável, certo? Então, isso aqui está dentro da cinemática. Quando a gente começa a pensar sobre as causas do movimento, a gente já começa a falar da dinâmica, né? Aqui vai aparecer um conceito fundamental, que é o estudo das forças, ok? Então, para a gente entender as causas do movimento, a gente precisa saber sobre as forças que estão envolvidas lá, ok? A gente precisa conhecer os tipos de força que podem gerar ou não o movimento, bacana? E essas forças, elas têm diversas naturezas. As forças que a noção intuitiva que a gente tem de força é aquela força de empurrar ou puxar, né? Essa é a principal imagem que a gente tem da força. Você precisa pegar um peso, você precisa fazer uma força, você vai para a academia e levanta um peso, ou coloca um peso no chão, você está o tempo todo fazendo forças. Para transportar objetos, você está fazendo forças. Mas as forças, nem sempre, elas vão ser forças desse tipo que a gente está mais habituado, que são as forças de contato, né? Que é aquele ato físico de contato entre um objeto e outro, de puxar, empurrar. As forças também, elas podem ser de campo. Como é uma força de campo? Ela é aquela força que não necessariamente precisa do contato. Você saberia dar algum exemplo de uma força de campo? Alguém aí? Uma força que atua sobre um Tipo objeto sem o tipo de contato um imã. necessariamente. Exato. Tipo de um imã, né? Um imã que você cola na tua geladeira. Se você aproxima o imã daquele de uma moeda, né? Você pega aqui, ó, meu desenho aí. O desenho ilustra um imã assim, né? Você pega uma moeda, a moeda de R$ 1, então você tem uma força, uma interação, e essa interação tem uma natureza de campo. Ou até mesmo se você deixa alguma coisa cair, né? Se você solta algum objeto no ar, esse objeto ele cai, ele é puxado para baixo. A realidade é essa, ele é puxado para baixo com uma força. Essa força, ela tem uma natureza gravitacional, né? Então aqui, ó, isso aqui trata de uma força magnética. Aqui um objeto que cai, a gente já tem uma força gravitacional, certo? Mas a gente também pode ter forças elétricas, que é o que faz mover as cargas elétricas, faz a gente ter correntes elétricas, eletricidade nas nossas casas. Também todas essas forças são forças de campo, certo? Então, elas são tão importantes quanto as forças de contato, beleza? Só que a grande diferença é que elas podem agir à distância, sem necessariamente existir um contato físico entre os corpos. Bacana? Então, a grande diferença aqui que a gente vai ver entre a cinemática e a dinâmica é essa, que na cinemática, você não se preocupa com as causas. Então, a grande chave aqui da diferença está nas causas, ok? Nas causas do movimento. E essa parte do estudo, que eu mencionei, é a dinâmica, certo? Só que existem algumas teorias mecânicas, certo? E uma dessas teorias da mecânica é a mecânica, a gente chama de mecânica newtoniana, certo? É muito importante a gente explicar essas diferenças, porque a gente tem a mecânica newtoniana e a gente tem também a mecânica quântica, certo? Então, o que acontece? As duas vão estar relacionadas à mecânica, relacionadas à dinâmica e ao movimento dos corpos, mas
Qual é a principal diferença? É no seu campo de atuação. Como assim, professor? A mecânica clássica de Newton, ela vai tratar de coisas ordinárias, coisas do nosso dia a dia. Então, se você tem aqui um veículo se movendo, você vai ter forças, né, atuando aqui que vão, se você quer que esse veículo se mova, né, você pode, por exemplo, aplicar aqui forças nele, empurrar ele aí e fazer ele andar, certo? Então, essa força aqui é uma força macroscópica, uma força aí do nosso dia a dia, que está relacionada com a mecânica newtoniana. Ou até aquela própria queda dos corpos, né? Que a gente mencionou, devido à força da gravidade. Essa força de um corpo massivo, grande, está relacionada. Você pode explicar esse movimento através da mecânica de Newton. Porém, quando você começa a tratar muito pequenas que eu digo, são coisas da dimensão dos átomos, certo? Imaginar que seja um próton, carga positiva, um nêutron, e em torno dele está a eletrosfera, onde ficam os elétrons, né? Então, isso aqui é uma escala atômica, certo? Você sabe que toda a matéria é constituída por átomos, né? Aqui que eu botei só um próton e um elétronzinho, isso aqui representa um átomo de hidrogênio, certo? Letra H. Se eu coloco dois átomos, dois prótons, já fica um hélio e assim por diante, né? Se eu coloco 12, eu tenho carbono. Então, quando eu começo a falar da estrutura da matéria, da intimidade da matéria, eu estou no mundo atômico ou subatômico. Então, nesse universo, o movimento das cargas, elas já vão ser tratadas por uma mecânica que a gente chama de mecânica quântica, certo? E a mecânica quântica tem a ver com quantização, com quantidades específicas. O que eu quero dizer com isso? É que na mecânica de Newton, quando você pensa nas energias, essas energias podem ter qualquer valor, né? A energia que eu gasto para mover um carro, ela pode ser 10 joules, 10 calorias de energia, 10, 100, 1000, e o valor não tem limite. Mas quando eu falo na mecânica quântica, as energias elas são divididas em faixas, certo? As partículas só podem ter algumas determinadas quantidades de energia. Por isso que a gente chama de mecânica quântica. Tudo é quantizado, tem um tanto específico, como se fosse um pacote, né? Cada quantidade de energia, por exemplo, vou explicar melhor para vocês. Quando a gente pensa na mecânica quântica, se a gente joga, por exemplo, luz na matéria, a luz é pensada como pacotinhos assim, ó. Vamos pensar que você jogou aqui uma luz vermelha, certo? Sobre o material. Então, a luz que chega aqui na matéria, ela é pensada como pacotes de energia que só podem ter uma energia bem definida, certo? Que a gente chama de quanto. Então, essa discussão, ela entra do ponto de vista, ela entra na mecânica quântica, certo? Então, o que é que separa Newton da mecânica quântica? É a dimensão das coisas. Coisas grandes que estão no nosso dia a dia, coisas ordinárias, que a gente diz, né? Essas coisas estão no mundo newtoniano, digamos assim. Coisas subatômicas, coisas muito pequenas, microscópicas, elas podem ter natureza quântica. Então, aqui dentro, as leis de Newton não vão funcionar bem para explicar movimento de átomo, de próton, de elétrons, ok? E outra parte que divide a mecânica é a mecânica que a gente chama de relativística. Relativística, certo? Então, você já deve ter ouvido falar sobre a teoria da relatividade de Einstein, que é um dos cientistas mais famosos do mundo, certo? Então, onde é que isso aqui vai ser importante? Isso vai ser importante quando eu tiver velocidades muito altas. Peraí, professor, velocidades muito altas é um conceito muito vago. Né? O que é uma velocidade muito alta? Eu saio para pegar a estrada com minha moto aqui e saio em alta velocidade, certo? Então, essa alta velocidade que a gente está acostumado, de um carro, de um trem, ou até um avião a jato, tudo isso ainda está dentro do universo da mecânica de Newton, certo? Você consegue explicar um foguete indo para o espaço, indo para a Lua, com as velocidades ou com a mecânica newtoniana. Os caras aplicam principalmente a mecânica newtoniana para fazer esses cálculos e essa engenharia, ok? Porém, a mecânica relativística trata de velocidades muito altas mesmo, da ordem da velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, que é representada pela constante c, vai ser igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso aqui seria 300 milhões, né, de metros por segundo. A velocidade
altíssima, ok? Então, quem é que vai se mover nessa velocidade? Apenas partículas elementares, coisas, por exemplo, que estão da dimensão do átomo. Então, essa parte da mecânica relativística e mecânica quântica, elas andam um pouco juntas, né? Porque velocidades dessa natureza, próxima da velocidade da luz, só vão acontecer com partículas que estão relacionadas ao mundo quântico, ao mundo subatômico, certo? A gente não tem nada macroscópico que ande perto dessa velocidade. Não tem nada que a gente conheça, que a gente trate no dia a dia que esteja nessa velocidade. Mas é importante você saber que quando as coisas têm velocidades desse tanto, a mecânica newtoniana ela já não vai funcionar tão bem, ok? Ela não vai servir, não vai explicar corretamente os fenômenos quando você tem essa escala de velocidade. Então, nós vamos começar falando sobre a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Bacana. Então, para isso, nós vamos usar um simulador PhET aqui, que vai nos ajudar na nossa discussão, certo? Vamos para esse simulador. Olha, suponho que vocês estejam vendo aí a minha tela inteira, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui com esse simulador? Então, aqui nós temos um boneco, né, que representa uma pessoa, vou resetar aqui, e esse boneco pode fazer força sobre diversos tipos de objetos. Nós temos aqui para botar uma caixa, você pode botar duas, certo? Você pode envolver uma pessoa na brincadeira, pode inclusive botar essa caixa em cima da pessoa, a pessoa segurar, pode botar duas pessoas aqui, você pode brincar com essas coisas, certo? Ele tem até um balde aqui, ainda não testei nada com esse balde. Mas a ideia aqui é, a partir desse aplicativo, avaliar as forças e pensar sobre a lei de Newton. Observe, aqui é uma superfície, não sei se vocês conseguem notar, mas ela é uma superfície rugosa, né? É um chão aqui, não é um chão liso, certo? E a gente vai pegar e vai tentar empurrar essa caixa com o nosso coleguinha aqui, ó. Observe que aqui, ó, à medida que eu vou empurrando, vão aparecendo forças, certo? Essas forças estão aí representadas por vetores, né? Você lembra dos vetores? Vou botar um pouco mais de peso, que eu não quero que a caixa ande agora. Quero botar bastante força. E quero que vocês observem que você tem aí, em laranja para frente, no sentido positivo aí, você tem uma força aplicada, certo? E em vermelho tem uma força contrária, que impede a caixa de andar, certo? Que força é essa? Força de atrito, professor. É a força de atrito, né? Então, quando você quer lá fazer uma mudança na tua casa, quer mover a geladeira de lugar com objeto pesado, ou até arrastar uma cadeira, você percebe que tem uma certa dificuldade, certo? Você aplica uma força e tem uma força contrária, que a gente chama de força de atrito. Ela impede do objeto andar. Então, para você conseguir fazer a caixa andar, você tem que aumentar a força a tal ponto que você vença a força de atrito. A gente vai estudar a força de atrito ainda nesse curso, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: observe o que aconteceu com uma caixa, né? Vou empurrar aqui de novo, ó. Empurrei, a velocidade foi aumentando e eu soltei. Depois de um tempo, ó, ela desliza e ela começa a parar, certo? Naturalmente, você empurra qualquer coisa na tua casa, empurra, você vê que o cara ficou lá atrás, né? Você empurra um pouquinho e solta, ele desliza e para. Então, aqui nesse simulador ele já está entregando o jogo, né? Qual é a força? Mesmo assim eu vou perguntar, qual é a força que fez a caixa parar? A força de atrito. Exatamente a força de atrito, né? Aquela que impede de colocar para andar, também é aquela que faz o objeto parar depois que ele é empurrado. Só que esse simulador aqui permite a gente fazer uma coisa que talvez a gente não possa fazer na nossa casa, né? Você poderia até chegar na tua casa, passar sabão no chão, ou fazer uma pista de gelo, começar a fazer raspadinha de gelo da geladeira e botar gelo no piso para poder escorregar, fazer uma brincadeira aí. Mas muito provavelmente ninguém vai fazer isso, né? Para poder deixar o chão mais liso. Porém, nesse aplicativo você consegue, ó, aqui é fricção, né? Você pode diminuir a fricção entre o chão e a caixa. Então agora eu vou aplicar uma força aqui, ó, de 50 newtons, deixa eu ir aumentando, 100, começou a andar, aí eu tirei a força, ó, rapidinho ele parou, empurrar mais forte, ó, não desliza muito, né? Mas observe o que vai acontecendo à medida que eu vou tirando o atrito. Eu vou empurrando. Vocês perceberam alguma diferença? Com certeza, né? O atrito, como o senhor está diminuindo o atrito, né? Aí vai praticamente esse exemplo que o senhor está dando aí vai exemplificar a primeira lei de Newton, né? Que é da inércia. Vai tirando, não vai ter aquele atrito, então a velocidade dela vai, dependendo da força que a gente aplicar, vai ser constante. Isso aqui, ó, você vê que ele demora mais para parar, porque a força que faz ele parar, ela tá menor, não é isso? Então vamos logo tirar o atrito todo. O que foi que eu fiz? Uma situação hipotética em que o chão agora virou gelo, né? Uma pista de gelo. Então agora se eu pego o meu amiguinho aqui e mando ele empurrar, ó, depois que eu tiro a força, ele continua se movendo. E olha aqui o velocímetro dele, ó. O que é que ele tá mostrando?
uma velocidade constante. Se eu for aumentar o atrito aqui, o que acontece com a velocidade dele? Ó, olha para o velocímetro dele. A velocidade vai parando e chega a zero. Porque eu tenho aqui uma força de atrito, certo? Então, novamente, vou tirar o atrito aqui todo, transformar a nossa pista numa pista de gelo e mostrar as forças. Então, bora lá. Força aplicada, não tem nenhuma força contrária, porque não tem atrito. E aí, ó, depois que a pessoa parou de empurrar, o bloco continua seu movimento de velocidade uniforme, certo? Então, claro, isso é uma situação hipotética, perfeita. Vamos supor que você tivesse só um pouquinho de atrito, certo? Que seria a coisa mais real do que acontece na nossa realidade. Só um pouquinho de atrito. A velocidade ela vai diminuir. Olha o velocímetro aqui. Mas ela vai diminuir bem devagar, porque o chão é muito liso, né? O atrito ele é mínimo. E o que faz o corpo parar é exatamente essa força. Então, o enunciado da primeira lei de Newton, ele fala sobre isso, né? Então, a primeira lei de Newton vai dizer que na ausência de forças, aqui, ó, na ausência de força, o móvel tende a ficar em repouso, certo? Se não tem nenhuma força empurrando ele, repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Que é o famoso MRU. Então, quando ele fala na ausência de forças, ele quer dizer o seguinte, ó, que a força resultante, certo? Que atua no corpo, ela tem que ser igual a zero, né? A soma de todas as forças, é nula. Bacana? Então, é exatamente a situação que a gente tem aqui. Aqui eu dei um pause, mas ó, como o atrito está existindo aqui bem pouquinho, se ele não existir nada, ó, a velocidade é constante, certo? Mas se existe um atrito, uma força externa, a tendência é fazer com que a velocidade do objeto mude. Então, aqui a única força que tem no corpo é o atrito. Olha aí, o corpo parou. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que a força resultante que atua sobre ele, ela é zero. Bacana? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Sobre o enunciado, da primeira lei de Newton? Então, tá aí. Na ausência de forças, né, forças externas, o móvel tende a ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Então, quando eu digo movimento retilíneo uniforme, ou seja, na ausência de força, eu digo que a força resultante sobre o corpo é igual a zero. Bacana? Então, vamos agora enunciar a segunda lei de Newton. Então, o que é que diz a segunda lei? Vamos novamente lá para o nosso simulador e tentar fazer algumas verificações sobre a segunda lei de Newton. Então, vamos trazer aqui, vamos resetar aqui. Vou fazer o seguinte, vamos novamente mandar o nosso amiguinho aqui empurrar, né? Tem um pouco de atrito. Fiquem de olho no valor da força aplicada que vai fazer a caixa andar. 60 newtons. 70, 80, 90, não andou ainda, opa. Olha, a partir de mais ou menos uns 130, a força aplicada já consegue vencer o atrito e a gente já consegue arrastar a nossa caixa. Bacana? Então, beleza. Soltei aqui, a única força que tem atuando é o atrito, faz o objeto parar. Pronto. Força resultante zero, trai ele em repouso, como diz a primeira lei de Newton. Então, vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui o nosso velocímetro, a gente olhar a velocidade, como ela aumenta quando a gente coloca, por exemplo, uma velocidade de uma força, tá aqui, ó, mais ou menos 200 newtons. Vou deixar ela constante. Olha aí. Observa o velocímetro. Olha como ele está aumentando. 200 newtons. Bacana. Agora tirei. Opa. E aí ele vai desacelerar. Certo? 200 newtons. Agora, vamos colocar o dobro da força. Nós temos a mesma caixa e vamos botar o dobro de força. Vou tentar aumentar aqui bem rápido. Tem mais do que o dobro. 500. O nosso camarada ali que tá empurrando a caixa chega, deu um passo de bailarino. Bora de novo, ó. Vocês viram a diferença? Deixa eu exibir aqui o velocímetro, tá? Olha a diferença no aumento da velocidade. Como a velocidade aumenta muito mais rápido. 400 newtons. Ó, realmente é uma aceleração muito forte, certo? Então, ó, já conseguimos notar que a força, ela tem uma relação direta com a aceleração, não é verdade? Quanto mais força, mais você consegue acelerar. Mais rápido. Deixa eu abrir aqui, ó. Fazer essa anotação aqui para a gente não perder essa ideia. A primeira constatação experimental, né, aqui pelo nosso simulador, é que a força, ela é proporcional à aceleração, certo? Quanto maior é a força, maior a aceleração. Isso é diretamente proporcional. Quando um cresce, o outro cresce. E a aceleração é o quê? A gente sempre tem que ter em mente o conceito, né? A aceleração é uma medida do quanto, ó, a velocidade muda com o passar do tempo, certo? Então a gente viu que o nosso velocímetro, ele ficou, cadê o vermelho? Ele ficou muito mais nervoso, digamos assim, né? Quando você tinha uma aceleração maior, né? Você tinha aí um velocímetro, a velocidade crescendo, né? Vou botar aqui, ó, velocidade aumentando de uma forma forte.
porque a aceleração era maior, certo? Então, repetindo, força é proporcional à aceleração, ok? E a aceleração é uma medida de quanta velocidade muda. Então, nós constatamos aqui no nosso simulador que quanto maior a força, maior foi a aceleração. Bacana? Então, vocês lembram aí que eu disse que a caixa começa a se mover com mais ou menos 130 newtons, não foi? Então, agora vamos provocar, vamos dobrar o peso. Se a gente tinha uma caixa, vamos agora colocar duas. E vamos ver qual é a força que a gente precisa agora para poder fazer a caixa se mexer. Então, ó, vou na mão aqui com o mouse. Empurrar 50, 60, 124, 130. Ó. Aqui, com essa força, uma caixa já teria andado, né? Mas agora, até agora, não andou. Então, ó, mais de 200 newton. E aí, ó, 260, mais ou menos o dobro da força inicial, é que a gente consegue fazer a velocidade aumentar. Olha lá, a velocidade está subindo. Ó. Observe que o móvel está acelerando por efeito da força, ok? Então, de acordo com a primeira lei, se ele está acelerando, a força resultante aí, ela não é zero. Você tem uma força não nula que está fazendo o corpo acelerar. Bacana? A mesma coisa, uma força não nula vai fazer ele parar. Então a gente já sabe que para duas caixas a gente precisa de pelo menos aí 200 e quanto? 260? Mais ou menos 260 newtons, né? Então, vocês lembram que quando a gente colocou uma aceleração, ou uma aceleração não, uma força de 400 newtons em uma caixa só, a velocidade chegou no limite, né? A gente conseguiu bater o topo aí do nosso velocímetro. Então, vamos agora fazer o mesmo teste. A gente tem duas caixas e eu vou colocar uma força de 400 newtons. Olha a diferença. Olha o esforço do camarada para poder fazer essa caixa andar. Tá acelerando? Tá, mas a velocidade está subindo, não foi da forma tão, digamos, violenta que aconteceu no experimento passado. Então vamos ver aqui, ó. Essa aqui em verde é a força resultante agora que eu tenho duas caixas, certo? E olha como era antes. Tirar uma caixa aqui, a força resultante, ó, vou resetar, tá aqui, ó, 400 newtons. Olha a força resultante como era bem maior, percebe? Então, pessoal, chegamos a uma segunda conclusão, que é o seguinte: a força ela é proporcional à massa, certo? Ou seja, quanto maior é a massa, mais força eu tenho que fazer para que o objeto se mova, não é isso? Isso que a gente notou. Quanto maior é a massa, mais força tem que fazer. A aceleração, a gente notou que essa sim é inversamente proporcional à massa, né? Quanto mais massivo era o corpo, menor era a aceleração. A gente tinha dificuldade para fazer a velocidade variar e tinha que fazer mais força, certo? Então, com base nessas três observações empíricas, né, experimentais aí, a gente está fazendo esses experimentos, a gente chegou a essa conclusão, certo? Então, historicamente, Newton e tantos outros cientistas tiveram que fazer vários experimentos, né, para poder concluir o seguinte, para poder concluir, na verdade, Newton veio sintetizar, resumir essas observações experimentais, que hoje para a gente parece óbvio, mas que durou séculos para os caras chegarem a essa formulação, é que a força resultante sobre um corpo, ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração, certo? Então, isso aqui é essa formulação, né, chamada de princípio fundamental da dinâmica, é a segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, por que é importante pensar em termos de força resultante? Porque no corpo, como vocês mesmos puderam notar aí, vou abrir aqui, podem existir várias forças, né? Então, deixa eu roubar aqui esse desenho, fazer ele para cá. A gente fala em força resultante porque existem várias forças. Por exemplo, você tem aqui o objeto e o que a gente viu? Que para movê-lo, né, alguém veio aqui e fez uma baita de uma força, né? Vou desenhar aqui o nosso atleta, ficou bem ruim, mas enfim, vamos lá, para frente. Ele está fazendo uma força aqui. Essa aqui é a força externa aplicada para frente. E aí a gente viu que naturalmente, se o chão não é liso, certo? Que vai aparecer aí uma força de atrito, que é uma força do chão no caixote, certo? E essa força de atrito, ó, devido ao chão, ela vai apontar no sentido contrário, vou chamar aqui, ó, FAT, certo? Observem que eu desenhei os vetores da força externa um pouco maior do que o do FAT. Por que eu quero mostrar com isso? Que a
força resultante aqui, ó, ela vai ser igual à soma da força externa mais a força de atrito, ok? Mas essas forças são contrárias. E a gente viu nas últimas aulas sobre o estudo dos vetores, né, que quando essas forças são, no caso aí, antiparalelas, o módulo delas vão ser subtraído. Então, quando eu for olhar para os módulos, vamos supor aqui, ó, que a força externa vale 50 newtons e que a força de atrito vale 20 newtons. Portanto, a força resultante vai ser igual à força externa menos a força de atrito, porque a força de atrito está no sentido contrário, menos o FAT. Logo, o que é que nós temos? Que a força resultante, ela vai dar quanto? 50 menos 20. Então, nós temos 30 newtons. Isso aqui é o módulo da força resultante, ok? Mas a gente também consegue dizer qual é a direção, certo? Qual é a direção da força? Se você assumir que aqui é uma direção X, vou pegar aqui uma reta para me ajudar. Vamos de novo, agora sim, certo? Se eu assumir que isso aqui é a direção X, né? Botar assim um chapéuzinho em cima. Esse aqui é o sentido positivo, né? O sentido positivo do eixo X. Então a gente pode dizer que a força resultante ela tem 30 newtons na direção X com o sentido positivo, certo? E o que é que a gente notou a mais? É que se a força resultante ela não é nula, olha, se a força resultante ela não é zero, o nosso móvel ele vai ter necessariamente uma aceleração, certo? E o que significa ter uma aceleração? A sua velocidade, ó, vai variar com o tempo. Você vai ter um aumento de velocidade, certo? Então é basicamente isso que diz a segunda lei de Newton. Força resultante é proporcional ao produto da massa e da aceleração. Quanto mais massa, mais força eu tenho que fazer. Mais difícil é acelerar, certo? Quanto mais aceleração eu quero fazer, mais força eu tenho que provocar para acelerar. Você quer acelerar a tua moto, teu carro, tua bicicleta, ou você mesmo, teu corpo para correr, né? Você quer atingir uma velocidade bem rápida, quer dar uma corrida aí, se eu sou um atleta de corrida, se eu quero acelerar muito forte, bote força nas canelas, força nas pernas, porque aí você vai conseguir fazer uma alta aceleração, um aumento de velocidade forte. Mas se você também é uma pessoa pesada, uma pessoa que você é uma pessoa muito alta, né? Um homem ou uma mulher adulto aí de 1,80 m, 1,90 m, naturalmente tem uma massa corpórea grande. E aí, para acelerar um jogador de basquete, uns homens arrões daquele, como é que faz? Ou uns mulherões daquele, né? Aqui no Maranhão tem umas atletas de basquete também muito, muito boas, né? A equipe de basquete do Maranhão, feminina, é top. E aí, qual é a força que tem que fazer para poder acelerar uma pessoa desse porte físico? Quanto maior a massa corpórea, mais força. Bacana? Então, esses conceitos da mecânica newtoniana estão em toda parte, certo? Como eu estou falando aí do atletismo, da mecânica de automóveis, na tua caminhada, na tua pedalada, você tem aí lei de Newton. Bacana, pessoal? Como eu mencionei aí, você pode ter várias naturezas de forças, né? Que no caso, eu coloquei uma força para frente e outra para trás, mas você sabe que poderia ter uma força assim, ó, força inclinada, né? Ela ficou fininha agora, geralmente ela é um pouco mais espessa. Então aqui nós temos essa força com esse ângulo aí, ó. Então vamos supor que aqui é a direção horizontal, né? Certo? Então aqui seria a direção X, de chapéu, para cá a direção positiva, para cá é a direção negativa. Então observe que essa força aqui, ó, ela não está ao longo da direção X, ela forma um ângulo, né? Escolhi outra cor aqui, que eu não estou gostando dessa cor. Temos aqui um ângulo, certo? Para essa força externa sobre a carga. Então vocês têm que lembrar, quando a gente tem uma força, tem um ângulo, você pode, ou um vetor, né? A gente falava de vetores até então, você pode dividir esse vetor em componentes, certo? A gente lembra que a gente pode pensar aqui, ó, que para frente, essa força ela tem dois efeitos. Um é de fazer o corpo ir para frente, certo? Então, essa parte da força externa que puxa o corpo para frente, eu vou chamar de Fx. E uma outra parte tem um efeito que pelo menos tenta, tirar o corpo do chão. Essa parte para cima a gente chama de Fy. Então, eu chamo de Fx e Fy apenas por conta das direções. Eu estou assumindo que para cima, aqui, ó, nós temos o eixo Y, tá? E para frente, eu vou usar a mesma cor aqui, para depois vocês olharem nas suas anotações e não fazerem confusão. Em amarelo aqui são os eixos cartesianos, né? Que é a direção Y, para baixo também. Então, para cima é o Y positivo e para baixo nós temos o Y negativo, certo? Então, nós temos que essa força externa aí, ela tem duas componentes. Uma parte Fx e outra parte Fy. Então a gente diz que essas aqui são as componentes da força, certo? Pode dividir ela aí nessas duas parcelas. E quanto é que essas componentes valem? Então você tem que imaginar como se fosse um triângulo, né? Triângulo aqui, pronto. Então, para cá, aqui é o ponto de força, né?
ponto centro de massa da caixa. Para cá eu tenho a força externa. Então, eu imagino que esse lado aqui possa assumir como sendo Fx e esse aqui como sendo Fy, né? Porque esse tamanho aqui, ó, é o que fecha o triângulo aqui, ok? E aqui é o ângulo de inclinação, certo? Então, quanto é que vai valer Fx e Fy? Aí você tem que fazer as relações de seno e cosseno, né? A gente sabe que seno de θ vai ser igual a cateto oposto, Fy, sobre a hipotenusa, que vai ser a força externa. E o cosseno de θ, que é esse ângulo aqui, vai ser igual ao cateto adjacente. O adjacente é esse lado aqui, ó. Vai ser Fx dividido pela força externa. Logo, a gente tem em resumo que Fy vai ser igual a força externa vezes o seno de θ. E o Fx, deu uma travada aqui, esperar um pouco, agora voltou. Fx é igual a força externa vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, a gente tem que a força externa, ela pode ser escrita como a soma de Fx mais Fy, certo? Então, essa força externa aqui, se não tem nenhum atrito, você pode pensar que ela é a força resultante, mas ela vai ser uma combinação das componentes, certo? Aquele conceito que a gente viu lá de componente dos vetores vai ser muito útil aqui quando a gente for estudar as forças. A gente tem que sempre saber como calcular as componentes de uma força, certo? E só lembrando, o módulo da força resultante, ó, melhor da força externa, vai ser igual a raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado, certo? Então tá aí os componentes de uma força.